Quando se pensa em Jorge Amado, logo se pensa em literatura, não é? Acontece que o grande escritor brasileiro teve uma longa vida com altos e baixos, entre eles a graduação e a publicação do seu primeiro trabalho e também a exilação e perdas de familiares. Iremos contar agora a sua história, desde a sua infância até o dia do seu falecimento, além de algumas curiosidades e também algumas características presentes em algumas de suas várias obras. Esperamos que gostem. Jorge Amado nasceu em 10 de agosto de 1912, na fazenda Auricídia, no distrito de Ferradas, município de Itabuna, sul do estado da Bahia. Filho do fazendeiro de cacau João Amado de Faria e de Eulália Leal Amado. Publicou seu primeiro romance, O País do Carnaval, em 1931. Casou-se em 1933 com Matilde Garcia Rosa, com quem teve uma filha, Lila. Neste ano, publicou seu segundo romance, Cacau. Formou-se pela Faculdade Nacional de Direito, no Rio de Janeiro, em 1935. Militante comunista, foi obrigado a exilar-se na Argentina e no Uruguai, entre 1941 e 1942, período em que fez a longa viagem pela América Latina. Ao voltar em 1944, separou-se de Matilde Garcia Rosa. Em 1945, Jorge Amado se casou com Zélia Gattai. Ele e Zélia se conheceram na prática militante, quando os dois trabalhavam pela anistia dos presos políticos em 1945, no fim do Estado Novo. O relacionamento se estendeu até a morte do escritor, em 2001. Em 1947, ano do nascimento de João Jorge, primeiro filho do casal, o PCB foi declarado ilegal e seus membros perseguidos e presos. Jorge Amado teve que se exilar com a família na França, onde ficou até 1950, quando foi expulso. Em 1949, morreu no Rio de Janeiro sua filha Lila. Entre 1950 e 1952, viveu em Praga, onde nasceu sua filha Paloma. De volta ao Brasil, Jorge Amado afastou-se em 1955 da militância política, sem, no entanto, deixar os quadros do Partido Comunista. Dedicou-se, a partir de então, inteiramente à literatura. Foi eleito em 6 de abril de 1961 para a cadeira de número 23 da Academia Brasileira de Letras, que tem por patrono José de Alencar e por primeiro ocupante Machado de Assis. A obra literária de Jorge Amado conheceu inúmeras adaptações para cinema, teatro e televisão, além de ter sido tema de escolas de samba em várias partes do Brasil. Seus livros foram traduzidos para 49 idiomas, existindo também exemplares em braille e em formato de audiolivro. Jorge Amado já escreveu várias obras, mas dentre essas, uma das principais são Gabriela, Dona Flor e seus dois maridos e os Capitães de Areia. Um grupo de garotos que vivem juntos, que um dia encontram uma garota e tomam ela como sua mãe, e um dos garotos se apaixona por ela. Não estou falando de Peter Pan, estou falando de Capitães de Areia. E não é uma coisa bonitinha da Disney, eles eram meninos de rua, e esse livro retrata tanto a vida na rua, muito baixa, coisa assim, e a paixão de um garoto por ela, e depois tem tretas dele com o outro garoto que também se apaixona por ela do grupo. Basicamente esse é Capitão de Areia. Já a Gabriela é a história de uma mulher que era basicamente a mulata gostosa da cidade, todo mundo queria pegar ela, se fosse hoje em dia ela faria propaganda de cerveja. Aí ela começa a se relacionar e se casa com o seu Nassib, um dono de mercearia da cidade. Começa a viver na casa dele, obviamente, e ser dono de casa, mas o seu Nassib, como tem uma mulher muito bonita, começava a achar que ela estava traindo, coisa assim. Aí, depois de um tempo, eles se separam, e quando eles se separam, o seu Nassib vai beber, e quando vai beber ele nota que realmente ama ela e tal, e volta com ela, basicamente isso.
Dona Flor e seus 2 maridos conta a história de uma mulher que se casou, se apaixonou por um cara que a princípio fingia ser rico, ser boa pessoa, ter carro, essas coisas para impressionar a ela e a mãe dela. E depois ele foi descoberto que ele era um canalha, né? Mentiu isso tudo e não tinha dinheiro nenhum, pé rapado e tal. Mas ela continuava apaixonada por ele, ele tinha pegado e essas coisas. E então ela se casou com ele e foi vivendo até um dia que uma das vezes que ele saiu de noite para beber e jogar com os amigos, ele morreu. Ela se tornando então viúva, depois de um tempo, começou a se relacionar com um homem muito certinho, que respeitava muito ela, que era completamente fiel, era um bom marido, a mãe dela também gostava muito dele. Mas o ex-marido morto voltou a aparecer para ela como espírito, e os dois continuavam juntos. Ela meio que traiu o marido dela com o ex-marido morto, e assim se desenrola a história, na diferença entre o ex-marido morto, que teoricamente era bom de cama, e o outro que era um coxinha. Então, pessoal, agora serão lidos 2 poemas de Jorge Amado. O primeiro é chamado de Noite dos Capitães da Areia e o segundo é chamado de Dona Flor e seus 2 maridos. Então, galerinha, agora façam silêncio que vamos começar a nossa leitura e preste bem atenção. A cidade dormiu cedo. A lua ilumina o céu. Vem a voz de um negro do mar em frente. Canta a amargura da sua vida desde que a amada se foi. No trapiche, as crianças já dormem. A paz da noite envolve os esposos. O amor é sempre doce e bom, mesmo quando a morte está próxima. Os corpos não se balançam mais no ritmo do amor, mas no coração dos 2 meninos não há nenhum medo, somente paz, a paz da noite da Bahia. Então, a luz da lua se estendeu sobre todos. As estrelas brilharam ainda mais no céu. O mar ficou de todo o manso. Talvez Quilemanjá tivesse vindo também ouvir música. E a cidade era como que um grande carrossel, onde giravam em invisíveis cavalos os capitães da areia. Vestidos de farrapos, sujos, semi-esfomeados, agressivos, soltando palavrões e fumando pontas de cigarro, eram, em verdade, os donos da cidade, os que a conheciam totalmente, os que totalmente a amavam, os seus poetas. Então, galerinha, agora irei ler o segundo poema de Jorge Amado, Dona Flor e seus 2 maridos. Então, preste bem atenção e vamos lá. A viração desatava os cabelos lisos e negros de Flor. Punha-lhe o sol azulados reflexos, no barulho das ondas e no embalo do vento. Rompeu a aldeia sobre o mar de Itapuã. A brisa veio pelo ás de amor, e num silêncio de peixes e sereias, a voz estrangulosa de Flor em aleluia. No mar e na terra, aleluia. No céu e no inferno, aleluia. E agora 3 curiosidades que não vão mudar a sua vida em nada. Primeira, Jorge Amado é advogado, mas ele nunca exerceu a profissão, ele nunca trabalhou como advogado. Segunda, Jorge Amado já foi preso em 1940 no governo Getúlio Vargas, acusado de participar de uma revolta comunista contra o presidente. Nesse episódio dividiu a cela com Caio Prado Júnior. Terceira e última. Para escrever Tietê do Agreste, Jorge Amado passou 1 ano trancado em uma casa, em Londres. E essas foram as 3 curiosidades que não mudaram a sua vida em nada. Até a próxima! Então é isso aí, pessoal. Esse foi o Desenhando a Vida de Jorge Amado. Esperamos que vocês tenham gostado, porque deu trabalho. E agora fiquem com os créditos. Fui!